Irmãos, a nossa conferência, During our conference que será daqui a 2 semanas, in 2 weeks, nós estaremos recebendo todos os pastores dos Estados Unidos e Canadá we'll aqui. be hosting all of the pastors from United States and Canada. Nós teremos a nossa conferência até que a casa esteja cheia. And we will have our conference till the house is full. Então nós teremos quinta-feira à noite, So it's going to be Thursday night, sexta à noite, Friday night, sábado à noite Saturday night, e domingo pela and manhã. then Sunday morning. Irmãos, vai ser uma bênção. It's going to be a blessing. Nós temos que aproveitar esses homens de Deus aqui. Because we have to take advantage of these men here. Amém? Então, por isso que nós marcamos, falei, não, vai ter, já escalei, já falei para alguns, falei, nem compra passagem para voltar na sexta-feira não, você vai voltar no sábado, porque você vai participar a sexta com a gente. And I told all of them, don't buy your ticket to go home on Saturday morning, because you're staying for Saturday night, you're going to be with us the whole conference. E a semana que vem nós temos o nosso domingo de Páscoa. And Sunday, next Sunday, is our Easter Sunday. Diga glória a Say Deus. glory to God. E domingo de Páscoa é um domingo muito especial, Easter Sunday is very special. porque é o dia que nós celebramos ao redor do mundo a mesma coisa. It's the day that we celebrate around the world the same A thing. morte e a ressurreição do nosso Death Senhor. and resurrection of our Lord. Amém? Então, será um culto muito It precioso. will be a very precious Sunday. Nós teremos apresentação de crianças. We'll have, children's presentation. Nós teremos ceia. We'll have communion. E eu vou terminar a palavra que eu começarei hoje no domingo que vem. And I will be ending the message that I am going to be preaching today, next Sunday. Então, eu não quero que você pegue só a primeira parte hoje I don't want for you to have just the first part today. e já elabore qualquer coisa na sua cabeça. Você vai ter que assistir as duas. And then, start celebrating in your head. No, you have to watch Okay? both messages. Você vai ouvir as duas. You're going to hear both messages. E eu vou falar sobre o perdão de Deus. And I'm going to talk about the forgiveness of God. Que o perdão total é a base para uma vida plena. The full forgiveness of God is the basis for our life, Uma vida plena. our whole life. Coloque a mão no seu coração nessa hora. Put your hand over your heart. Fala assim, Espírito Santo, Say, Holy Spirit, fala comigo nessa hora. speak to me this Eu right abro o now. meu I coração open up my heart e eu te peço, and I ask you, me alimente, Senhor. feed me, Lord. Me transforme, Senhor. Change me, Lord. E me revele a sua palavra Reveal me your word para a sua for glória. your glory. Em nome de In the name of Jesus. Jesus. Amém. Amen. Amém. Então, domingo que vem é domingo de Páscoa. So, next Sunday, E quando nós lemos na Escritura, em João 12, when we read on scriptures in John 12, mais ou menos o dia de hoje, like our days, não, o dia de hoje, nowadays, today, um domingo antes da ressurreição, one Sunday before the resurrection, é um momento que na Igreja Católica eles chamam de Domingo de Ramos. okay. Palm Sunday. Israel, you want to come? I'm kidding. So, in the Catholic Church, we have Palm Sunday. Eles chamam de Palm Sunday, de Domingo de Ramos. They call this Verdade. Sunday Palm Sunday. Não, todo mundo, né? Mas é mais comum na Igreja Católica. It's more common in the Catholic Church. Que é but o we all dia que do it. João 12, essa passagem de João 12 aconteceu. And that's the day that John 12 happened. Em que Jesus entrou em Jerusalém. When Jesus entered Jerusalem. E ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho. And he entered Jerusalem on a donkey. E ele entrou em Jerusalém e ele foi saudado por todas as pessoas que estavam ali. He entered and he was greeted from all those people that were there. Vamos ler a partir do versículo 12. And we're going to read starting on verse 12. João 12, 12. John 12, verse 12. No dia seguinte, uma numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel.
So they took branches of palm trees and they went out by saying, verse 11, Hosanna, blessed is the one who comes in the name of the Lord. Hosana significa salva-nos. Hosanna means save us. Salva-nos, Senhor. Save us, Lord. Bendito é o Senhor que vem em nome de Deus. Blessed is you, Lord, who comes in the name of God. Continuando. So keep going. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o segundo está escrito. And Jesus found a young donkey and sat on it, just as it is written. Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Fear not, daughter of Zion, behold, your king is coming, sitting on a donkey's colt. Seus discípulos a princípio não compreenderam isso, quando porém Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. His disciples did not understand these things at first, but when Jesus was glorified, then they remembered that these things had been written about him and had been done to him. Então, olha só, Jesus então uma semana antes da sua morte e ressurreição, entra na chamada entrada triunfal em Jerusalém. So 1 week before his death and resurrection, Jesus enters Jerusalem in this triumphant arrival. E o clamor era salva-nos, And Senhor. the cry was, save us, Lord. Bendito és tu que vem em nome do Senhor. Blessed is the one who comes in the name of the Lord. Save us. Bendito és tu que vem em nome do Blessed is the Senhor. one who comes in the name of the Lord. O clamor daquela multidão era por salvação. The cry of those multitude was for salvation. E uma semana depois, Jesus estava ressuscitando da morte. And a week after, Jesus was resurrecting from the dead. E ele trouxe a salvação. He brought salvation. Ele se tornou a fonte de eterna salvação. And he became the source of eternal salvation. Aleluia! Hallelujah. Mas na semana que vem a gente mergulha um pouquinho mais nisso. We're gonna dive into this more next week. Quando João Batista viu Jesus um dia, lá em João 1, When John the Baptist saw Jesus one day, and that's in John 1, versículo 29, verse 29. a Bíblia fala o seguinte, eu vou ler, aí deixa no 29 para ler em inglês. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. The next day he saw Jesus coming toward him and said, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Eis o Cordeiro de Deus Behold the Lamb of God que cobre o pecado do mundo. that covers the sin of the world. É isso? Is that it? Hello? Vocês estão lendo? Não? Hello? Are you reading it? Eis o Cordeiro de Deus Behold the Lamb of God que who tira o pecado. takes away. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado. Jesus is the Lamb who takes away. Essa semana, eu acho que eu compartilhei, não só com os líderes, mas eu acho que eu compartilhei em todo o grupo em português sobre um texto que o pastor Luiz escreveu sobre o universalismo. I believe I shared this text with the Brazilian church and also with the leaders during this week about a text, article that Pastor Luizio wrote about universalism. Se você ainda não participa do nosso grupo de WhatsApp, tá aí na cadeira, você pode escanear e You know, we participar. have WhatsApp groups for English and Portuguese. It's right there, you know, in front of you. The chair, you just have to E scan eu vou it. traduzir isso para o inglês. But I will translate this into English. Então, quando nós falamos o que nós estamos falando, nós não estamos falando que todo mundo está salvo. So when we talk about this, we're not saying that every person is saved. Quando nós falamos sobre perdão total, nós não estamos falando que todo mundo na face da terra já está salvo. When we talk about full, total forgiveness, we're not saying that all of the people on the earth are saved. Mas nós estamos falando But we're saying que todos aqueles that all of those que receberam a Cristo, who received Christ, crendo no seu coração believing in their e heart, confessando com a sua boca confessing with their mouth que Ele é Senhor, that He is Lord, esses receberam perdão total. those received total forgiveness. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado. Jesus is the Lamb that takes away the sin. Há uma mentalidade que está
enrostida muitas vezes na mente dos cristãos. There's this mentality that is encrusted in the Christians, the mindset of Christians. Que uma vez que você nasceu de novo, mas você cometeu algum pecado, você vira trevas de novo. That once you're born again, but then you go and commit sins, then you are darkness again. Eu me lembro uma vez, eu estava compartilhando no retiro de homens. I remember once I was sharing in this men's E retreat, tinha dois irmãos de uma igreja muito legalista lá. and there were these two brothers from this very legalistic church, E é incrível porque eles começaram a debater comigo, mas os dois estavam desviados. and they started debating with me, but they were not even in the church. E eles não estavam aceitando a verdade de que uma vez que você é salvo para sempre. They would not accept the truth that once you're saved forever. Se você tem dúvida quanto a isso, me converse comigo, eu vou te dar um texto com várias páginas para você ler And if melhor. you have questions yourself about this matter, come to me because I have a material to give you to read. Então preste atenção. But listen, E aí eu comecei a conversar com aqueles irmãos e mostrar alguns versículos. so I began to show them in the Bible with verses. E normalmente eles só usam um versículo que está lá em Hebreus, que é escrito para hebreus, para judeus. And normally they have this verse that they use, and it was written for the Jewish É o people. único que eles questionam. And it's the only one that they use. E aí to nós question. estávamos falando, e sabe assim, quando você mostra na palavra, você mostra os argumentos, você vai falando, e aí eles falam, não, mas eu acredito assim. And then you show them you show them all these arguments and things, and they're like, no, because this is it right here. Então eu falei para ele, mas escuta, do jeito que você está falando, And then I told them, listen, the way you guys are você mesmo talking, assumiu aqui que você está desviado, you assume to me that you're deviated. backsliding. Yeah. Se você morrer agora, você vai para o inferno. If you die right now, so you're going to hell. Ele falou, pois é. He's like, yeah. Eu falei, mas você vai para o inferno, o que você está fazendo aqui? I'm like, so you're going to hell. What are you doing here? Você vai para o inferno, por que você está discutindo comigo? You're going to hell, so why are you discussing things with me? Eu falei, eu quero te contar, você não vai para o inferno. I'm like, you're not Eu going tenho to as boas hell. novas para você não vai para o I have inferno. good news for you. You're not going to hell. Não, mas a minha vida não está correta com But Deus. my life is not right with God. Eu fiquei pensando, a vida dele estava correta antes? I'm thinking, was your life right before? Quando você recebeu a Cristo, sua vida estava correta? When you received Christ, was your life Você teve que corrected? consertar a sua vida para depois ir para Cristo? Did you have to fix your life to come to Pelo amor de Christ? Deus, não é exigência. Muitas vezes a igreja exige isso. Many times the church is requesting this. Infelizmente, muitas vezes a igreja está falando, não, você tem que mudar a sua roupa para depois vir para Cristo. Unfortunately, many churches say, no, you have to Porque change how crente you não se veste dress. desse jeito, Samuel. Then you come to church because Christians don't wear Olha this aí, type of esse- clothes. Tênis sem cadarço amarrado, Those sneakers, tie your shoes. calça colada, Skinny pants. nem penteou o cabelo. Didn't comb your hair. Crente não veste assim. No, that's not how Christians dress. Eu não estou falando que crente é relaxado. I'm not saying there is lackey. Eu não estou falando que crente se veste como todo mundo se I'm not saying veste. that Christians dress like everybody else Eu não estou does. falando que você tem que seguir o mundo. Not saying that you have to follow Eu the estou world. falando que Deus faz é o oposto. I'm just saying that God is doing the opposite. A mudança que Deus faz é de dentro para The fora. change that He does is from the inside out. Por muito tempo a igreja quis mudar o exterior das pessoas, mas elas Many continuavam sem times. mudança interior. The church wants to change the outward appearance, but the inner being is the same. Então nós tínhamos um monte de gente terno e gravata, mas nem salvos eram. So we have people wearing tie and suit, but they are not even saved. E aí eles ficaram em crise, porque eles falavam, eu até mudei meu jeito de vestir, And then they come in crisis because they're mas, like, mas tem algo errado comigo. I even É changed my claro, appearance. se não nasceu de novo, tem algo errado mesmo, But muito if you're errado. not born again, something is wrong, very wrong. Hoje eu participava da mentoria com o pastor Aloysio, I was in the mentorship this morning with Pastor Luizio, e um irmão falou de uma maneira muito jóia. Eu gostei do jeito que ele se expôs, porque aí foi bom que foi
lhe dado tratado o assunto. Na hora das perguntas. And then in the time when questions came, this brother, I thought it was interesting the way that he Ele spoke falou, about pastor, something. meu irmão já foi da igreja, It's like my brother was from the mas church, hoje ele está pastor, vivendo no homossexualismo. but today he is living homosexuality. Mas minha mãe está sempre falando para ele But my mom is always telling que him ele tem que arrepender, que ele tem que mudar de vida. he needs to repent, he needs to change his life. Mas aí eu fui lá, pastor, e falei para ele, não, você é amado. But then I went there, pastor, and said, no, you are loved. Não há condenação sobre a There sua are vida. no condemnations E a upon minha your mãe life. ontem veio brigar comigo, pastor. And then my mom came and she was very upset with me, Porque ela pastor, veio falar para mim, eu fui lá falar para o seu irmão que ele precisa mudar de vida. because she told me, I went and told your brother that he needs to change his Mas life. ele falou para mim que não há condenação para ele. And he told me that there are no condemnations to him. A pastora Luiz falou, irmão, Pastor Aloysio said, brother, se o seu irmão não é salvo, if your brother is not tem saved, condenação para ele. there is condemnation to him. Ele está debaixo de condenação. He is under condemnation. Aí ele falou, mas não é... Aí ele falou, mas como é que eu vou saber? But then he's like, how can I know? A pastora Luiz falou, se o pecado não está incomodando ele, ele não é salvo. Pastor Aloysio told him, if the sin does not bother him, he's not saved. Se o pecado não está incomodando ele, ele não é salvo. If sin does not bother, Porque well, quem then he's nasceu not de saved. novo, Because if you're born again, ele não se contenta com o pecado. he is not content with Ele não está sin. feliz com o pecado. He's not happy with sin. Sabe que tem alguma coisa errada. Because there's something wrong. Então ele falou, então toma cuidado, porque às vezes você está fazendo uma obra errada. So Pastor Aloysio told him, be careful, maybe you're doing something wrong. Mas meu irmão já foi da igreja. But my brother has been to church. Irmãos, Brothers, eu vou gastar 4 horas dentro da minha garagem hoje, vou virar um carro? I'm going to spend 4 hours inside my garage and I'm going to become a car. Eu vou passar uma semana sentado lá no escritório da oficina do Paulinho e vou virar um mecânico? If I go to Paulinho's a place Shop. of work, shop, I'm going to turn into a mechanic. Não. No. Ah, eu vou sentar aqui na cadeira da Cristiane e você vai ver, eu vou aprender a tocar. Oh, I'm going to sit here in Cristiano's place and I'm going to learn how to play. Eu só sei tocar essa música. E não é uma música. I only know how to play É o this do Ayrton chords. Senna. No. Eu não viro. Aí não é, né? Não é. Ela falou que nem isso aí It's é do not. Ayrton Senna. It's not. Diz que o Ayrton Senna tá revirando o túmulo nessa hora por causa do que eu toquei. Você tá vendo? Não funciona. It doesn't work. Então vir à igreja não te faz cristão. So coming to church is not gonna make you a Cristãos Christian. são apenas aqueles que receberam a Cristo como Senhor da Christians sua are vida. only those who receive Christ as the Lord of their Creram no lives. seu coração e Believed confessaram in com their a sua heart, boca confessed que with Jesus their Cristo mouth. é Senhor da vida Jesus deles. is the Lord of Essa é a their única lives. maneira de ser salvo. The only Não way tem to outra be maneira saved. de ser There's salvo. no other way. Então tá claro aí? Is this clear now? Estabelecemos uma base aqui. Have we established a foundation here? Não é todo mundo no mundo que está It's salvo. not everyone E eu out não there estou that's falando saved. aqui de todo mundo no mundo que está salvo. And I'm not talking about everyone being saved. Mas João Batista falou But que Jesus é o John- cordeiro que tira o pecado. The Baptist said, Jesus is the lamb that takes away the sin of Eu the era world. do mundo. I was of the world. Em maio de 1992 eu ouvi o evangelho. May 1992, I heard the gospel. Eu criei no meu coração. I believed Eu with my heart. confessei com a minha And I boca, confessed with my mouth. recebendo a Cristo como Senhor. I received Christ as my Lord. Naquele dia, On that eu day, experimentei isso aqui. I experienced Eu this. experimentei o cordeiro que tira o pecado. I experienced the lamb that takes away the sin. Sabe, você é perdoado. You are forgiven. Você é perdoado. You are forgiven. Eu sei que às vezes você foi ensinado que se tem alguma coisa na sua vida lá atrás que você não se arrependeu e pediu perdão para Deus, você não é perdoado ainda. I know that maybe you were taught that, if you have, something in your life back there and you haven't asked for forgiveness, then you Você are é not. perdoado. You are. Vamos ler aqui. Let's read here. Lá em 1 João 1:7, 1 John 1, verse 7. olha o que a Bíblia diz. Look what the Bible says.
Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, cleanses us from all sin. Esse nos purifica de todo pecado, esse verbo purifica, está no passado. This verb is in the past, Só que é um passado contínuo. but it's a continuous action. Ele nos purifica, ele continua nos purificando. Depois He- você pode olhar, pode clicar aí no Strongs da sua Bíblia para ver. You can even study about this. You will see he is constantly É uma purifying forma us. contínua. It's a continuous action. Aí, pastor, mas ali está falando que se eu andar na luz como ele está na luz, aí então. Oh, Pastor, but it's É saying só there, assim. if I walk in the light, as he walks in the light. So that is the right way. E aí há muitas pessoas que ensinam então que esse versículo, And so a lot of people teach that, oh, this verse que isso aqui mostra claramente que é condicional. shows it's conditional. Que você pode andar na luz ou você pode andar nas trevas. Yes, you may be in light or darkness. E aí, muitas pessoas vivem em crise. And many people live in crisis Porque eles acham que eles cometem um pecado aqui, agora eu estou nas trevas. because they think they commit a sin here Eu and then, tenho que ir pra luz. I'm in darkness. I have to go to Há light. muitas pessoas que creem, Many people believe eu cometi um pecado aqui. I committed a sin here. Deus apagou meu nome do livro da vida. God erased my name from the book of life. Agora eu não sou filho mais. I'm not a son anymore. Agora eu sou filho das trevas. Now I'm the son of the Mas darkness. eu falei, Jesus, me perdoa. Oh, but Jesus forgives me. Agora ele escreveu meu nome de novo. Now he wrote my Agora name. meu nome está no livro da vida. Now my name is Agora eu written sou again. filho. Now I'm a Mas son. agora eu briguei com a minha mulher. Oh, but now I have a fight with my wife É porque você classifica pecado. because you are classifying sin. Deus não classifica pecado assim, não. There's no category for Pecado é God. pecado. Sin is sin. Você irá. Por isso que Jesus falou: irai-vos, mas não pequeis. You get angry, for instance, that's why the Bible says, get angry, but don't sin. Tem uma maneira de você irar, There is a way mas to get tem angry, uma maneira que você ira e peca. and there's a way that you get angry and then you sin. Você está me entendendo? You Fofoca understand? é pecado. Gossip is a sin. Eu fofoquei. Isso é interessante que às vezes você nunca vê pessoa falando isso. Eu fofoquei, agora eu estou nas trevas. It's interesting because people pick sin, so they're like, oh, I gossip, but I'm in darkness. You don't see that. Fofoca é fofoca. Gossip is É gossip. pecado. Is a sin. E você já fofocou. And you've done that. E eu vou contar um segredo para você. I'll tell you a Você secret. já fofocou depois de crente. And you've gossiped even after you became a Christian. Crente. Você fez fofoca gospel. You did the gospel kind of gossip. Irmão, eu vou te contar aqui, mas é só para você orar Sister, por I'm ela. going to tell you something, but it's only because you need to pray ora for this por person. ela. Pray for her. Se é a maneira que deu um jeito de fofocar. That's the way that Christians gossip. Agora, então quer dizer que todas as vezes que você peca assim, você vai para as trevas? Oh, so then when you sin like that, you are going to the dark. Eu me lembro de perguntar no impacto, no encontro, Remember I asked once, várias vezes, né? Todas as vezes one no of our encontro. impacts, Quem aqui já roubou? who here have stolen? Poucas pessoas levantaram a mão. And many people, few Poucas people pessoas. raise their hands. Deixa eu perguntar aqui. Quem aqui já roubou? Alguma Let me coisa? ask here, who here? How many people have Ok, stolen? beleza. Something? Beleza, tá tranquilo. Awesome, Agora, deixa eu fazer awesome. uma outra pergunta. Let me ask you another question. Quantos aqui já pegaram dinheiro do pai escondido no How bolso many dele? here have taken money from the parents, and you... Eu não vou te julgar, Israel. I'm not going to judge you, Israel. Não vou te julgar. Not judging. Eu só vou deduzir do seu salário dessa semana. I'm just going to deduct from your salary this week. Beleza? Mantenha aí, mantenha a mão alta. Cool. Mantenha Keep a your mão hand alta. up, keep Pegou your dinheiro hand no bolso ou na bolsa da mãe. Yeah, you took Escondido. money from their purse. Mantenha a mão alta. Raise your hand. Quem aqui pegou alguma coisa emprestada e nunca devolveu? Who has borrowed and never given back? A caneta. Você foi embora e falou, não vou voltar lá não. One pen is like, I'm not going to go back there to give A this pen caneta não back. era sua. It's not your pen. Você roubou. You stole.
Então estou pregando para o povo certo. So I am preaching to the right Gente que é crowd. carente da graça de Deus. People that need the grace of E God. que reconhece que é carente da graça de Deus. People that recognize they Porque need. aqueles que falam, eu nunca fiz isso. Because those that say, no, I've never done that. Eles não dependem da graça. They don't depend on grace. Eles não dependem da graça. Meu pai sempre teve uma brincadeira. My dad always had this joke, Quando, principalmente na nossa família, especially in our immediate a family. mulher é casada com um cara muito enjoado. The woman was married to this very Cara nasty ruim, cara person. ruim. You know, the guy was awful. Meu pai sempre falou assim, essa aí vai para o céu sem parar no sinaleiro. And my dad would tell us, you know, she is going to heaven like non-stop. She's just going to go straight to heaven. Tipo assim, sofreu tanto aqui que lá, coitada, ela It's vai like pro she céu. Essa aí vai pro céu suffered porque so sofreu. much. She's Mas just essa going não é to a hell. base para a salvação. That's not basis for A base para a salvation. salvação é você reconhecer que você é podre mesmo e precisa de salvação em Cristo. Basis for salvation is to recognize that A you base are da rotten salvação é você inside. falar, eu não tenho como ir para o céu. And then you say, there's no way I'm going Eu to preciso heaven. de um cordeiro que tira o pecado da minha vida. I need the lamb that takes away the sin Aleluia. from my life. Hallelujah. E eu quero ter esse cordeiro como Senhor da minha And I vida. want to have this Porque lamb ele as the Lord morreu of no my meu life, lugar na because he cruz. died on my place at the Ele cross. pagou o meu pecado na He cruz. paid for my sin. Ele ressuscitou ao terceiro He dia. rose again on Ele the está third à day. destra de Deus hoje. He is Ele at the morreu no right meu hand of the Father. lugar. He died in my place. Ele pagou a minha dívida. He paid for my debt. Isso é a salvação. That's salvation. No Velho Testamento, o cordeiro morria todo ano. In the Old Testament, the lamb would die every Todo single ano year. alguém tinha que comprar o seu cordeiro para o sacrifício. Every year they would have to buy the lamb for the Aquele sangue sacrifice. cobria a vida daquela pessoa por um ano. And that blood was able to cover their lives for 1 E year. eles tinham consciência disso. And they knew that. Sacrificou o cordeiro aqui hoje. Sacrifice the lamb here Só today. daqui a um ano eu vou trazer outro cordeiro. Only next year I will bring E another todos os lamb. meus pecados já foram cobertos. All of my sins have been Próximo ano covered. ele trazia o cordeiro de novo. Next year, the lamb O again. cordeiro era The aceito. lamb was accepted. O sacrifício era feito. The sacrifice was Ele done. tinha paz, ele falou, já cobriu de novo. They felt in peace. It's like it's covered Jesus não é cordeiro que precisa morrer de novo, ele morreu de uma vez por todas a por lamb você. that needs to die every single year. He Ele é o died once cordeiro and de for Deus all. que tira o pecado da sua vida. He is the Lamb of God and He takes Ele away the tira o sin of poder your do life. pecado da sua He vida. takes the Ele power tira a away. consequência do pecado na sua He vida. takes the consequence away. Ah, pastor, eu não creio que Jesus tira a consequência do I pecado. don't believe He takes away the consequence. Tira. Yes, He does. Tira. He does. Ah, pastor, mas se os jovens vão lá, Oh, um casalzinho de jovens fora do casamento tem sexo e a menina fica grávida. But if this young couple, you know, they go and have sex and then she becomes pregnant, A consequência é o bebê. the consequence, you know, is the baby. Não, o fruto é o bebê. No, the fruit is the baby. Sabe o que era a consequência? The consequence, you know what it A was? consequência é que os dois tinham que ser apedrejados. They should be stoned to death. A consequência era a morte para os dois. Consequence is death. Eles não vão colher isso. They're not going to reap that. Pastor, Pastor, isso é muito sério. that is so serious. É tão sério que causou a morte de Jesus. It's so serious that caused Jesus' death. Agora, se os judeus da velha aliança tinham a convicção que o sangue de um cordeiro, um animal, cobria por um ano, But if the Jewish people from the old covenant had this conviction that the lamb, the blood of the lamb, was able to cover them for a whole year, tem tanto crente hoje que não crê nem nisso. so many Christians can't even believe that. Eles vêm, eles sabem, eles experimentam, eles ouvem a palavra, o evangelho. They come, they experience, they know, they hear the gospel. Na terça-feira ele já está questionando On Tuesday, they are se ele é questioning realmente perdoado, if they are se ela é really realmente forgiven, perdoada. if she is really forgiven. Porque se torna algo que eu faço. Because it becomes something that I do. Deixa eu te falar, você não é salvo pelo que você fez. Let me tell you, you're not Você só saved because recebeu. of what you do. You just Você só received. foi salvo por causa do que Jesus fez por você. You were only saved because of what Jesus did for you. Santidade vem quando você entende que Jesus morreu por você. Holiness come when you understand that Jesus died for Santidade you. vem quando você entende que você é perdoado. Holiness come when you understand Você that não you are precisa forgiven. pecar. You don't have to sin.
Tem pastores que fazem do ministério dele falar para o povo, não peque, não peque, não peque. A lot of pastors, it becomes their ministry to say to people, don't sin, don't Você acha sin, que as don't pessoas sin. estão pecando menos por causa disso? Do you think people sin Não. less? No. No. Você não peca porque você ouve a lei. You don't sin because you hear, Você não- you don't stop sinning because you hear the law. Você para de pecar quando você entende a graça. You stop sinning when you understand grace. Você entende que o Cordeiro de Deus tirou o pecado da sua You vida, que você não é escravo do understand. pecado mais. The Lamb of God took away the sin of the world. You don't have to sin anymore. 1 João 1,7. 1 John 1:7. De novo. Again, Preste atenção. listen. Se porém andarmos na luz, But if we walk in the light, como Ele está na luz, as He is in the light, mantemos comunhão uns com os outros. we have fellowship with E one o sangue another. de Jesus, seu Filho, nos And the purifica de blood todo of pecado. Jesus, His Son, cleanses us from all sin. O sangue veio. The blood came. O sangue que purifica de todo pecado. The blood that purifies us from all sin. 1 João 2,20. Um 1 capítulo John depois. 2:20, a chapter Capítulo depois. later. 1 João 2,20. 1 John 2:20. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos têm de conhecimento. But you have been anointed by the Holy One, and you all have knowledge. Fala, eu tenho Say, I have a unção que vem do Santo, the anointing that comes from the Holy One. e eu tenho conhecimento. I have knowledge. Olha, isso é uma promessa, isso é uma verdade para a sua vida. This is a promise and a truth for your life. Então o sangue vem primeiro, So the blood comes first. depois que o sangue está aí, a unção é liberada. Next, the anointing is released. Fala, primeiro é o sangue. Say, first is the blood. Não, os irmãos, tem que participar. Fala, Come primeiro é on. o sangue, First is the blood. depois a unção. Next is the anointing. Vem domingo que vem, vem domingo que vem. Não And fecha you o coração, come não. next Sunday. Come next Sunday. Primeiro vem o sangue, depois a unção. First the blood, then the anointing. Lá em Levítico In 14, Leviticus 14, nós temos a lei da purificação we have the law of purification de leprosos. of the lepers. Então, se um leproso era curado, ele tinha que se apresentar para o sacerdote. So once a leper got healed, they had to go and present themselves to the priest, the E high para ele priest. ser admitido novamente, And to be admitted once again, para viver no meio do povo, to live among the people, ele tinha que passar por um... como é que eu explico isso? Essa palavra aí. Protocolo é protocolo. Um processo, vamos falar processo. Ritual. they would have to go through a ritual. E olha só o que fala aqui. Listen what it says Vamos here. ler a partir do versículo 12. Starting on verse 12, Não, perdão, 11. 11. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se e essas coisas diante do Senhor à porta da tenda da congregação. The priest who cleanses him shall set the man who is to be cleansed and these things before the Lord at the entrance of the tent of meeting. 12. 12. Pegará um dos cordeiros e o oferecerá por oferta pela culpa e o cestário de azeite. The priest shall take one of the male lambs and offer it for a guilt offering along with the log of oil. E os moverá por oferta movida perante o Senhor. Wave them for a wave offering Presta before the atenção, Lord. presta atenção. Listen. Então imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado. He shall kill the lamb in the place where they kill the sin offering E o holocausto no lugar santo. and the burnt offering. Porque quer a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote. São coisas santíssimas. For the guilt offering, like the sin offering, belongs to the priest. It is most holy. Pertence ao sacerdote, é santíssimo. Belongs to the priest. Is most holy. Só o sacerdote pode fazer isso. Only the priest can do this. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa The priest shall take some of the blood of the guilt offering. e o porá na ponta da orelha direita. The priest shall put it on the lobe of the right ear of him. Ele vai pegar o sangue He will take the blood. e vai colocar na orelha direita. He will place on the right lobe of Tem the na esquerda, vou person. botar na direita agora. I put it on the left. I'll put it on the right now.
ele vai passar o sangue no ouvido. He has to rub the blood right here. Santificar o que você ouve. Sanctifying what you hear. O sangue vem no ouvido. The blood comes to the ear. O sangue é aplicado. The blood is applied. Preste atenção. Vamos Now continuar. listen. Qual versículo? 14. Now 15. Também tomará do cestário de azeite e derramará na palma da própria mão esquerda. Then the priest shall take some of the log of oil and pour it into the palm of his own left hand. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda. Dip his right finger in the oil that is in his left hand. E aspergirá Sprinkle some oil 7 vezes with his finger 7 times perante o Senhor. before the Lord. Do resto do azeite que está na mão, Some of the oil that remains in his hand, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita the priest shall put on the lobe of the right ear of him, e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. who is to be cleansed, and on the thumb of his right hand and on the big toe of his right foot, on top of the blood of the guilt offering. O que vem primeiro? What comes first? O que vem primeiro? Comes first. O que vem primeiro? O sangue. Depois, Blood. a unção. The anointing. O sangue, depois o azeite. The blood, then the anointing. The oil. O sangue, depois o azeite. The blood, then the oil. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. If we walk in the light that he is in the light, the blood of Jesus will wash away all of our sins. Lá em João 8:36, o Senhor fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis In livres. John 8:36, the Bible says, if the Son has set you free, you are free Se o indeed. Filho te libertar, verdadeiramente você será livre. If the Son has set you free, you are free indeed. Se quem te libertar? If who sets you O free? Filho. The Son. Você vai ser verdadeiramente livre. You will be truly free. Você está entendendo que Cristo te liberta verdadeiramente? Do you understand that Christ delivers Uma you, sets vez you que o free? Filho te Truly, liberta, você é livre. once he sets you free, you are free. Agora lembre-se do que eu estou te falando. And Eu now não estou falando remember, aqui que você tem carta branca para pecar. I am not giving you a way, Quem a acha que pass pode viver de qualquer jeito é porque não nasceu de novo. to sin, because if you think you can live just anyway, Quem acha you're que not pode born again. pecar deliberadamente é porque não nasceu de novo. If you think you have a free pass to sin, then you are not born again. Estou falando aqui para crentes. I'm talking to Christians. Porque uma vez que você nasceu de novo, você é luz do Because Senhor. once you're born again, you are Você é light. filho da luz. You are a child of light. 1 Pedro 2:9. 1 Peter 2, verse 9. Olha o que diz. Look what it says. 1 Pedro 2:9. Vós talvez, But you are, vós Maybe. talvez maybe, sois raça eleita. are a chosen race. É isso? Is that it? Hã? Leia aí, irmãos. Read it. Vós, porém, You are sois raça eleita, a chosen race. sacerdócio real, A royal priesthood. nação santa. A holy Se tivesse nation. ouvindo a Bíblia, você If you estaria were falando amém. listening to me, you were saying amen. Vós, porém, You sois are raça eleita. A chosen race. Amém. Vocês são sacerdócio You're real. a royal priesthood. Vocês são nação santa. You are a holy nation. Vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. You are a people for his own possession. A fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas. That you may proclaim the excellences of him who called you out of the Para darkness sua maravilhosa luz. into his marvelous Você é light. filho da luz. You are a child Você é of filha light. da luz. You are a Você já son. foi perdoado e A perdoada. daughter of light. Você You tem que have been entender forgiveness. isso. You have to understand this. Sabe quando é a melhor hora de você se lembrar isso? You know when is the best time to remember this? Olha para mim. Listen, look. É quando você peca. It's when you commit a sin. Na hora que você pecar, eu quero te desafiar algo. When you commit a sin, I challenge you to do this. Você fala em voz alta. Speak out loud. Eu sou filho de Deus. I'm a child of Eu God. sou filho da luz. I'm a child of light.
Eu sou nação santa. I am a Eu chosen sou race. sacerdócio real. I am a royal Eu priesthood. sou raça eleita. I am Eu sou a propriedade chosen race. exclusiva de I Deus. am Eu his fui own chamado das possession. trevas I was called out of the para darkness anunciar a sua maravilhosa luz. into his Eu marvelous fui light. chamado das trevas para a sua I was maravilhosa luz. called out of the darkness into his marvelous Você tem light. que declarar isso. You have to declare these things. O que podia acontecer? You know what could happen? Eu queria que todo mundo tivesse pelo menos uma experiência dessa. I would like for all of us to have at least one experience like Fala this. amém ainda, Don't cuidado. say amen just yet. Do dia que você pisar, nós vamos ajustar. Arranca a orelha dele a próxima vez que ele espirrar desse jeito. Tear his ear apart when he sneezes like that again. Like, Faz igual o Pedro fez com aquele soldado, cortou com a espada. like Peter, you know. Deixa cut the ear. Jesus colar depois. Allow Jesus to do the work later. Love you, my man. Preste atenção. Listen, Tá vendo? É isso que acontece. that's what happens. O que eu falei aqui que eu quero que So todo what did crente I say tivesse uma here? experiência That I dessa? wish everyone Num would dia que você experience tivesse pecado, the day you commit a sin. e nesse dia que você pecou e que o diabo estava te acusando e você estava questionando a sua identidade. On that day, because the devil is accusing you, you're questioning your identity. Eu queria que aparecesse um endemoniado na sua I frente. wish a demon possessed would come to you. Ninguém falou amém agora. Nobody said amen. Porque aí você ia entender o que o sangue fez na sua Because vida. then you would understand what the blood did in your life. Nunca me esqueço um exemplo que o pastor Sinomar contou uma vez. Never forget this example that Pastor Sinomar from Brazil, my city, Um irmão told me foi once. expulsar demônio um dia. A brother went to expel a demon once. E o demônio começou a contar o pecado dele. And the demon started speaking about his sins. Você? You. Quem que você acha que você é? Who do you think you are? Você fez isso aqui, ó. You did this. Ah, você entrou naquele website. Oh, you sei lá o went que foi, into né? Na that época, aquela site. revista pornográfica. Oh, the porn magazine. E isso, e começou a falar. Oh, this and that and the other. E aí o demônio parou. And then he stopped. O povo ao redor ficou assim. The people around were Tipo assim, e agora? like, what now? Aquele irmão pegou, olhou e falou assim, And that brother Você já parou? looked and he said, did you stop? não, você esqueceu algumas coisas. Oh, no, you forgot something. Eu também fiz isso. I also did Contou this. outro pecado. And he Eu told fiz isso aqui, another contou sin. outro pecado. And another. Eu fiz isso aqui, contou outro pecado. And Aí o povo another. ficou mais assim And ainda. then people were more Falou, só que shocked. você esqueceu de um detalhe. But you forgot something. O sangue de Jesus The blood me of lavou Jesus de tudo. washed E você me sai agora of em all nome sin. de Jesus. And you just leave in the Aquele name of endemoniado Jesus. foi liberto naquela hora. That demon-possessed person was set free right Porque there o and then. acusador veio tentar Because the accuser came to tempt mostrar para ele quem show ele não him. era. who he was not. Ele simplesmente falou quem ele era. And he simply showed him who he was. Ah, pastor, mas você não sabe como é que foi minha vida essa semana. You don't know my life last week. Você pecou essa semana? Oh yeah, you've sinned. Eu também. I did Com too. certeza eu devo ter feito alguma coisa. Surely I've done things. Semana passada eu sei que eu fiquei bravo com um cliente ao ponto do meu filho falar, pai, você tem que manter a compostura. Last week, I know I got very angry with a client that my son told me, Dad, you have to watch yourself. Mas eu fiquei bravo com esse cliente. But I was Você não tem noção, very não. angry at the client. Aquele dia não matarás, eu nem lembrei desse versículo. That day, you shall not kill, it was out of my mind. Nós pecamos. We sin. Nós pisamos na bola. Yeah, we fail. Você está vendo que eu estou falando pecar? Eu não estou aqui passando um paninho. You say, I'm not here rubbing. I am saying sin. Mas eu posso chegar aqui hoje e falar, você pecou. I can come here today and say, you sinned. Você se diz crente? Oh, you're Christian? Você pecou e está aqui hoje? Oh, you're sinning and you're here today? Sabe o que eu já falei muitas vezes? You know what I've said in the past many times? É, a pessoa Yeah. só quando a coisa rocha que ela vem para Cristo. Only when things get hard, people come to Christ. Mas irmãos, nós But somos assim. brothers,
This is us. Isso é a nossa natureza. Só quando a gente It's our arrocha nature. que a gente corre pro Pai. Yeah. Hard Todo times mundo in é our life, assim. we run to the Eu Father. sou assim. We are all like this. I am this O way. avô da Jaqueline tinha um provérbio, uma frase. Jackie's grandfather had this proverb. Toda vez que ele passava um problema, ele passava, por Every exemplo, tinha time. marca-passo. He was going through a tough time. He had this Pacemaker. the Pacemaker. pacemaker, the heart Pacemaker no thingy, coração. the pacemaker Aí ele começava a passar mal. for the heart, and then Sabe o que he ele would falava? start, you know, Ele fala, Senhor, sou teu filho. and he was all of a sudden, Lord, I'm your son. Ele morreu declarando isso. Senhor, sou He teu filho. died declaring this, Lord, I'm your son. Vai bater a foto? Então, peraí, vai. Levanta a mão aí também, pra ficar bonito na foto, nós dois, vai. Jeez. Yes. Mas isso é bíblico. That's biblical. Pode clamar ao Pai mesmo. You can cry to the Father. Pode clamar ao Pai. You can cry out. Agora, você acha que quando você clama ao Pai, você acha que o Pai fica bravo? Fala, lá vem o Paulinho de novo. But you think that when you cry out to the Father, He's like, oh, here comes Paulinho again. Tô cansado de limpar a barra do Paulinho. Tired to clean after his mistakes. Não, Jesus falou algo. No, Jesus said something. Falou, pode pedir ao Pai. You can ask the Father. Porque tudo que você pedir em meu nome, o Pai vai fazer. Everything you ask in my name, my Father will do. Agora escuta, tem um But propósito. listen, there's a purpose. Para que o Pai seja So glorificado that no the Filho. Father may be glorified in the Son. Ele falou, você pode pedir em nome de Jesus, He pode said, clamar you em nome can de ask, Jesus, you can cry para Ele te out livrar. in the name of Jesus for Him to Tem deliver alguém aqui you. que já fez alguma decisão financeira errada? Anyone here had made financial mistakes? Eu faço ainda. I still do. De vez em quando eu compro umas criptomoedas aí que me dá uma ré louca. Sometimes I buy these crypto coins and Vai morrer it's a crazy, bateria. crazy. Tem que terminar. Vai morrer a bateria dela. Time to finish. E aí eu perco dinheiro. I lose money. O que você acha que eu faço? What do you think I do? Fala, Jesus, me ajuda. Say, Jesus, help me. Eu não ouvi o Senhor para comprar essa I porcaria. didn't hear you, Lord, to buy these things. Me ajuda, eu vou vender essa porcaria aqui. Você Help me me. ajuda a botar em outra para mim pegar o dinheiro de volta. I'm gonna sell these things and then you help me to get the money back. Eu faço isso. I do that. Senhor, eu não mereço. Lord, I don't deserve. Senhor, eu não mereço. I don't deserve, Me Lord. abençoa. Bless me. Me abençoa. Eu lembro do Neto, posso usar, Neto, com testemunho? O Neto contou algo há pouco tempo atrás, ele falou que ele estava fazendo um trabalho e ele chegou no momento do trabalho dele lá que ele não tinha saído, ele não sabia o que ele fazia. Neto was doing some work and as he was doing it, he got to a point there that he had no idea what to do. E aí ele falou, Deus, me ajuda aqui. Then he said, Lord, help me out here. Ele falou, pastor, foi uma coisa sobrenatural. Do nada eu tive uma ideia. He said, Pastor, it was Foi isso? supernatural. All of a sudden I had tive uma this ideia. idea. I had an idea. E aí eu fiz um negócio lá e deu certo. I did something there. It worked. Sabe, Israel está aqui. Às vezes eu sou chamado para resolver problema de cliente. You know, Israel is here, he knows. Sometimes I am called to solve problems Não from clients. vamos citar como exemplo, não. Deixa eu citar o que aconteceu lá em Jacksonville há 2 semanas No, atrás. it's not going to Pode be ver, me Cris. in this example. It's going to be someone else. Something that happened in Jacksonville 2 weeks ago. 2 weeks ago? 2 semanas atrás ou 3 semanas atrás. Antes do culto de homens começar, eu orei por um irmão lá. Before we had the men's service there, I prayed for one of the brothers there. Aliás, deixa eu falar, nós vamos começar um culto de homens mensal By aqui. the way, we're going to begin this men's service here. Não, eu It's falei going to be monthly. pro pastor Wilton. Yes. Pastor Wilton foi muito inspirado aqui. É uma benção isso I aqui. told Nós Pastor vamos fazer um culto mensal com os It homens. was inspiration to me. I'm going to start a men's E service. não é só culto. Tem Not um only culto, service. depois tem uma comunhão. It's service and then they have fellowship. E aquele irmão pediu para orar. So he asked
for prayer. E eu orei, eu falei, por quê, irmão? Ele falou, por trabalho, pastor. And I'm like, why, brother, you want prayer? He's like, for my work, pastor. E eu comecei a orar por ele. I began to pray. E eu orei aquilo que você já me viu orar inúmeras vezes. I prayed, and you've heard this many times. Senhor, Lord, dá ideias novas. give him new ideas. Capacita ele, Senhor, Enable him, a enxergar o que ele não está enxergando. to see what he can't Prospera see, ele, o prosper trabalho him. das mãos dele. The work Eu of his orei, hands. I prayed. subi para pregar. Went up to pray, to preach. E aí eu ia pregar, decidi nem pregar, fui testemunhar da compra desse prédio pros irmãos. So I was going to preach, and then I decided I was just going to testify, to them about the purchase of this Eu building. senti algumas coisas muito específicas para eles quanto à compra do prédio deles. Because they are in this stage in their lives, and I felt some E eu specific tô lá things. contando e tal, me lembrei de um testemunho de um irmão que era da nossa igreja há muito tempo atrás. Then I was talking to them, and I remember this testimony from a person from our church Contei. many years ago. Told them Ele trabalhava com madeira, he used to work with wood. no fim do ano era muito devagar. End of the year, very slow. Um dia ele anunciou, fez um anúncio no Facebook, Orkut, não sei o que era na So he época. went into Facebook at that time, Decoração de Natal. and he said, Christmas decorations. Ele fazia piso de madeira. He worked with wood. O povo começou a ligar para ele. People started calling him. Aí ele pendurava a luz de Natal nas casas. So he would hang lights, Christmas Ele lights. fazia uns arranjos na entrada das casas. Decorate the entrance of the house. E ele começou a me falar, pastor, eu tô ganhando dinheiro com esse negócio. He began to tell me I'm making a lot of money Aí eu with falei, this. irmão, mas como é que você arruma as coisas para fazer essas decorações? Like, brother, how do you Decorações. do these decorations? E ele não falava inglês, He didn't speak English, nem português. not even Portuguese. Ele falava muito mal português. Very bad Portuguese. Falou, pastor, He said, Pastor, negócio é o seguinte. Eu Here saio it no is. meio do mato, I go to the woods, the woods. cato uns gravetos, I grab some wood, some pinto de stuff there, branches, pinto de branches. dourado, I paint them de gold, prata, silver, penduro umas bolinhas, hang some Christmas balls, põe lá num vaso e põe na porta da casa delas. and then I just put it into a vase and then I put it out there in front of their houses. E as mulheres ficam doidinhas, pastor. They become crazy about it. Na época do Natal, eu não sei o nome daquela árvore que dá um frutozinho vermelho, pequenininho. What's the name of that tree, the Christmas tree that gives those red little? It's not a fruit, but Põe, no, that has the little balls, the little... it's those trees. They have those little red. That thing. Ele pegava esse, That. pintava os galhos, as folhas, tudo de dourado e deixava os vermelhinhos. He Fez would sucesso. paint the branches and leave the little Por que eu tô te red contando isso? fruits. Why am I telling you this? Terminei o culto. I've ended Vamos comer churrasco. the service. We went into barbecue. O irmão chega para mim com o olho arregalado. This brother comes up to me with his eyes were wide open. O que eu orei por ele, por ideias. The one that I prayed for him, for ideas. Ele falou, pastor do céu, Said, Pastor from heaven. eu estava num cliente hoje, I was with a client today. fazendo piso. I was working on his floor. E ele chegou para mim e perguntou, eu não falo inglês, perguntou pro meu helper. I don't speak English. He asked my helper, Vocês não fazem decoração de Natal, não? you guys don't do Christmas decoration? Março, ok? Em março. March, okay? Aí o helper dele falou, His helper said, o que eu falo? what do I say? Ele falou, a gente faz. He said, say that we do. Aí o helper falou, a gente faz. Helper said, yeah, we do. Virou para ele Turn to him. e falou, como é que você vai fazer Said, isso? how are you going to do it? Ele falou, não sei, eu vou olhar no YouTube. He said, I don't know. I'm going to watch videos on YouTube. Mas pode falar que a gente Let's faz. say that we do. Ele falou, pastor, você chega aqui, você ora por mim primeiro. I said, Pastor, then you come here. You pray for me first. Depois você conta esse testemunho aí. And then you tell me this testimony. Eu falei, quer que desenhe, irmão? I'm like, do you want me to draw? Ele pediu. He asked.
Você está vendo? Ele teve uma ideia, ele nem sabia see, que era uma ideia de Deus. He had an idea. He didn't even know it was an idea Deus só from me Lord. mandou lá para falar para ele, é uma ideia de Deus, filho. And God just put me there to tell him, Você pediu yes, socorro, eu já estou preparando o it's seu my idea inverno. for you. Some you cried out for help. I am preparing Eu já your estou winter preparando time. o seu inverno, já I'm estou preparing provendo para your você lá na winter, I'm frente. providing Já vou ter right now. muitos clientes para você. And you're gonna have many clients. Você tá entendendo? You understand? Você é perdoado. You're forgiven. Por que Deus faz um negócio desse? Why does God do such thing? Porque o sangue de Jesus já te lavou e o amor the dele é derramado na sua Blood vida. of Jesus already washed Se ele his não negou love. Jesus, você acha que ele vai negar alguma It's coisa? poured over your life. He didn't Você deny tem que entender Jesus. isso. Do you think he would deny O anything perdão else? de Cristo é completo. His forgiveness is complete. Perdão de Cristo é completo. Christ's forgiveness is complete. Próxima vez que você pecar, Next time you commit a sin, você fala obrigado, Senhor, porque o you seu say, amor não muda por thank mim. you, Lord, because your love E does obrigado not porque eu sou change. livre desse pecado. Thank you because I am free Aí from o this diabo sin. provavelmente vai falar na sua The mente. devil will probably tell Ele in é o your acusador. mind because he Ele is vai the falar, accuser. se fosse Oh. assim, você não faria isso. But if you were, you wouldn't do that. Jesus pecou? Did Jesus sin? Jesus pecou? Did Jesus sin? Não. Se No. o diabo questionou a identidade de Jesus, você acha que ele não vai questionar a sua? If the devil was able to question his identity, don't you think he will Se question o diabo yours? chegou para Jesus e falou, se você é o filho de Deus, mande essas pedras transformarem em pães. If the devil came up to Jesus and said, "Oh, if you are a son Se of God, você é filho de Deus, atira-te if daqui you para are a baixo. son of God, Se você é filho de Deus, me adora que eu vou te dar isso aqui if you tudo. are a son of God, worship me. I'll give you Preste everything." atenção. Pay attention. Se até Jesus foi testado nisso, você acha que você está livre? Even Jesus was tested about his identity. Do you think you're free Então from eu quero that? te contar, não é Deus que chega e te fala, se você fosse filho de Deus, você não fazia isso. So I'm telling you, it's not God that comes for you and says, "No, if you were a son, you wouldn't do that." Todas as vezes que isso acontecer Every e você single está se sentindo time. acusado, That happens and you feel accused. lembra das palavras de João Batista. Remember the words of John the Baptist. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do He mundo. is the Lamb of God that takes away A the graça sin para of the você, world. filha. There's grace for A you, graça daughter. para você, There's grace filho. for you, son. A graça abundante There's na sua grace, vida. abundant grace for your Você é life. abençoado. You're blessed. O Senhor te ama. O Senhor te aceita por causa de The Cristo. Lord loves you. He accepts you O because Senhor of te abençoa Christ. por causa de Cristo. He blesses you because of Se Ele Christ. te salvou sem He merecer, saved you without you deserving. você acha que Ele vai negar alguma coisa? Do you think he will deny anything? Você não precisa viver um casamento ruim. You don't have to have a bad marriage. Você não precisa viver uma vida de tristeza e de You angústia. don't have to live a life of O sadness Senhor and muda o anguish. seu casamento. The Lord changes A your graça marriage. dele é suficiente para mudar seu His casamento. grace is enough A graça to dele está change your mudando seu marriage. marido. This grace is changing your A graça dele está spouse, mudando sua esposa. your husband, A graça your wife. dele restaura o seu coração. His grace A restores graça your dele heart. abre portas. His grace A open graça dele doors. te alimenta. His grace A feeds graça you. dele traz seu filho de volta para a His grace igreja. brings your son, your A daughter back graça to dele mantém church. seu adolescente nos caminhos do His Senhor. grace A keeps your graça dele child in sustenta the o seu ways of filho the no pior Lord. momento da vida dele. His grace shows Sustenta o seu filho, sustenta a sua família nos piores and momentos. sustains your family in the worst moments. A graça dele. His grace. Sabe, nós temos que entender isso. We have to understand this. Nós temos que entender isso. We have to understand. Eu não tenho mais tempo. Semana que vem a gente continua. We will continue next week. A palavra de Deus diz lá então que quando você pega o sangue de Cristo te limpa continuamente. The word of God says then that when you sin, the blood of Jesus cleanses you. Há pessoas que completely. falam, pastor, Some people o say, sangue Pastor, de Jesus só perdoou os meus pecados até o dia da minha conversão. the blood of Jesus only forgave my sins until the day of my salvation. Irmãos, não é verdade. That's not true.
Se ele perdoou todo o pecado acumulado que você tinha, você acha que ele não vai perdoar os pecados corriqueiros do dia a dia? If he has forgiven all of your sins from the past, don't you think he will forgive you from your daily sins? O diabo é o acusador. The devil is the accuser. Jesus é o Salvador. Jesus is the Savior. Jesus é a verdade. Jesus is the truth. Não aceite aquilo que está fora da verdade, que é Cristo. Don't accept whatever is outside of the truth, who is Christ. Eu queria orar por você. I'd like to pray for you. Se nesses dias você está se sentindo sobrecarregado, If during these days you are feeling overwhelmed, se você está se sentindo sem esperança, you're feeling without hope, se está se sentindo pesado, you're feeling the weight, mal, you're feeling bad. eu normalmente não faço isso, I normally don't do this, mas vem aqui à frente. but I'll ask you to come to the front. Vamos orar uns pelos outros. Se você quiser, sai do seu lugar, vamos orar com os nossos irmãos. Let's pray irmãs. for one another, and if you feel like coming to the front, you pray for these brothers and sisters, you may do so. Senhor Jesus, Lord Jesus, eu oro nessa hora, Espírito Santo. I pray right now, Holy Spirit, Abra os olhos deles. open their Abra os eyes, nossos olhos. open our eyes, Revela-nos o seu perdão. reveal us your forgiveness, Dá-nos o seu consolo. give us your counsel, Restaura a esperança. restore hope, Restaura a fé. restore faith, Restaura a confiança restore trust dos seus filhos of your children, em acreditarem que não é o que eles fazem. in believing that it's not about what they do, É o que Cristo it's fez. about what É o que Christ Cristo did, cumpriu. about what Christ É o fulfilled. sangue dele. It's His blood. O Senhor não requer meu sangue mais. You don't require my Porque blood, Cristo já derramou o sangue because dele. Christ has shed His blood. Espírito Santo de Deus, Holy Spirit of God, eu oro por uma revelação do seu I amor pray nessa for hora. revelation Eu oro of por uma your love, revelação da sua graça nessa hora. revelation of your Eu oro grace por uma right now, revelação da verdade do Evangelho. revelation of the truth of the De que Cristo é gospel. o Cordeiro de Deus. Christ is the Lamb of Que tira o God, pecado do mundo. takes away the sin of the Talvez world. você está aqui e você não entregou sua vida para Cristo. You might be here today and you haven't surrendered your life Fala to para Christ. Ele. Tell Him, Jesus, eu creio no Senhor. Jesus, I believe in you. O Senhor morreu no meu lugar. You died in my O place. Senhor morreu a minha morte. You died my death. Eu te entrego a minha vida. I surrender you my Governa a life. minha vida. Govern my life. Sabe, Ele vai governar a sua vida com o reino de amor. He will govern your life with the kingdom of His Ele love. te tira das trevas e te transporta para o reino He da will luz. take you from darkness to the kingdom Você of se His torna um light. filho da luz. You become a child of light Porque Ele é a sua luz. because He is your light. E você reflete Ele. You reflect Him. Você desfruta dele. You enjoy Him. Espírito Santo de Deus, Holy marca-nos Spirit of nessa God, manhã. mark us this morning. Nós te pedimos, Deus, We ask you, God, revela a nossa filiação. reveal to ourselves, Abra os nossos We are olhos children espirituais. open our spiritual Que nós eyes. somos filhos do We are Senhor. children of God, Amados pelo Senhor. beloved by you, Perdoados pelo Senhor. forgiven by you. Que não tem nada, Senhor. There's nothing, Lord. Não há nada que te surpreenda. Nothing can surprise. Nossos pecados não te afastam. Our sins don't push you Na verdade, away. foi o Senhor que veio nos resgatar dos nossos pecados. As a matter of fact, you came to rescue us Porque o from our Senhor sins. nos amou. Because you loved us. Nós não merecemos nada, We don't deserve mas o anything. Senhor nos deu tudo. But you gave us everything. Nós merecíamos a morte, We deserved death. mas o Senhor nos deu perdão. But you gave us forgiveness.
Oh, Espírito Santo de Deus. Holy Spirit of God. Fale, Espírito Santo Say, de Deus. Holy Spirit of God. Abra os meus olhos. Open my Me eyes. revela, Reveal Senhor, me, o poder de ser filho do Senhor. power to be Fala isso pra your ele. Fala, child. Senhor, me Tell him, revela. reveal Me to me. mostra. Show me. Me mostra o que é ser seu filho. What is O to que be é ser sua your filha. daughter, your son. Me mostra, me revela. Reveal it to me, Lord. Nós queremos caminhar na luz do Senhor. We want to walk in your light, Na luz da the revelação light of your da revelation, nossa identidade em in Cristo. revelation of our identity in Em Christ. nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de Jesus.